Existem momentos em que a realidade parece se desfazer e o que deveria ser apenas uma noite comum se transforma em um verdadeiro pesadelo. Can you hurry up already? Hurry. Go in the back. Into the back. Yeah, faster. Hoje você vai ver registros assustadores de aparições que desafiam toda a lógica, figuras que surgem do nada, sombras que se movem sozinhas e presenças que parecem observar cada passo de quem ousa filmar. Se prepare, o que você vai ver agora pode te perseguir, até mesmo depois de desligar a... Daddy? Bonecas assombradas estão entre os objetos mais perturbadores que existem. E para Henrique Gross, um brasileiro apaixonado por fenômenos paranormais, isso não é novidade. Há anos, ele coleciona bonecas com aparências sinistras, acreditando que quanto mais assustadoras forem, melhor. Mas uma delas, adquirida recentemente em uma loja de antiguidades, está ultrapassando todos os limites que Henrique achava conhecer. Nas últimas 2 noites, sozinho em casa, ele começou a ouvir ruídos estranhos vindos do quarto onde guarda sua coleção de bonecas. Primeiro, ele tentou ignorar, mas na noite seguinte, quando os barulhos se repetiram, ele decidiu tentar capturar o que estava acontecendo. Pegou o celular, pressionou o botão de gravação e o que registrou parecia saído de um pesadelo cinematográfico. No vídeo, uma figura escura aparece se movendo lentamente, espreitando por trás de uma das bonecas mais assustadoras. Um calafrio percorreu o corpo de Henrique ao perceber o que havia acabado de capturar. Sem pensar 2 vezes, correu para a porta da frente e foi passar a noite na casa de um amigo. Na manhã seguinte, ele retornou. Aparentemente, nada havia mudado. A boneca estava exatamente no mesmo lugar onde fora deixada. No entanto, a sensação era de que algo estava diferente. Muitos acreditam que os sons perturbadores que vinham tirando o sono de Henrique eram sinais de uma presença ligada àquela boneca. Algo que finalmente se revelou e que talvez não queira mais voltar às sombras. Agora, resta saber se Henrique tomará a decisão de se livrar da boneca a tempo ou se já é tarde demais. Em outro lugar, Johan, um funcionário de loja, vivia um dia absolutamente comum. Sem cliente no local, ele estava sozinho e aproveitava para arrumar a mercadoria atrás do balcão. Tudo parecia tranquilo, até que algo estranho aconteceu. De repente, Johan sentiu uma forte puxada no capuz do moletom que vestia. A sensação foi tão real que ele pensou que alguém estivesse atrás dele, tentando chamar sua atenção. No reflexo, virou-se de imediato, mas não havia ninguém. O episódio foi registrado pelas câmeras de segurança da loja. Nas imagens, é possível ver o capuz sendo puxado com força, como se uma mão invisível o agarrasse. Para Johan, o momento foi assustador e inexplicável. E logo o vídeo se espalhou nas redes sociais, atraindo a atenção de quem acredita no sobrenatural. Muitos estão convencidos de que algo paranormal aconteceu naquele dia. Alguns inclusive sugerem que um espírito brincalhão possa ter sido responsável pela pegadinha. Outro relato intrigante veio à tona. Desta vez em um museu. Um homem, visitante frequente do local, confessou ao filho sentir-se profundamente desconfortável sempre que passava diante da figura de cera de Maria Sabina, uma lendária xamã mexicana conhecida por sua forte conexão espiritual. Havia algo naquela estátua que simplesmente não parecia certo. O olhar, a postura, a energia, tudo nela parecia ultrapassar os limites do que deveria ser apenas uma réplica inofensiva. Movido pela curiosidade e pelas histórias do pai, o filho decidiu visitar o museu por conta própria. No, está perro este.
Güey, ¿qué pedo? Enquanto filmava a figura de cera de Maria Sabina, a famosa xamã conhecida por sua conexão espiritual, a estátua, de repente, virou a cabeça com um movimento seco e preciso. O gesto inesperado fez o rapaz se afastar assustado, mas ele continuou gravando, esperando por mais alguma reação. No entanto, a figura permaneceu imóvel como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, ele enviou o vídeo ao pai, que já havia mencionado a estranha energia emanada pela estátua. Intrigado, o homem suspeitou que pudesse haver algum mecanismo mecânico por trás do movimento. Mas suas dúvidas foram rapidamente desfeitas quando o próprio dono do museu apareceu em um vídeo explicativo. A estátua era feita inteiramente de cera, uma peça completamente rígida, sem qualquer componente eletrônico ou mecatrônico, nenhum fio, motor ou articulação escondida. Segundo ele, era impossível que aquele movimento tivesse acontecido de forma natural. O mistério, portanto, permanecia sem solução. ¿Qué onda, amigo? No manejo nada de mecatrónica. Es una figura totalmente en cera. Em uma floresta aparentemente tranquila, outro episódio inquietante aconteceu. Robert fazia sua caminhada noturna com o cachorro, como de costume, quando o animal começou a latir descontroladamente em direção à escuridão. Curioso, Robert avançou alguns passos para verificar, mas o que aconteceu a seguir foi puro terror. What are you barking at? My dog was barking hard. Jesus. Man, it's a full moon tonight, yo. Full moon tonight. I don't know what the hell he's barking at. I have no idea. What the hell is he barking at? What the hell is that? What the fuck is that? What the fuck? What the fuck is that, Sal? What the fuck is that? Do interior da mata, um rosnado estranho ecoou, diferente de tudo que ele já havia escutado. Em seguida, ele avistou uma criatura misteriosa com olhos vermelhos intensos brilhando no breu, observando ele e seu cão. Sem pensar duas vezes, Robert fugiu dali imediatamente, sem se arriscar a descobrir o que realmente estava diante dele. Nas redes sociais, muitos internautas especularam que o som poderia ser do lendário Mothman, um ser criptídeo de aparência humanoide conhecido por seus olhos brilhantes e encontros assustadores. Mas até hoje, ninguém sabe ao certo o que Robert viu naquela noite. Outro caso impressionante veio de Lima, no Peru, em fevereiro deste ano. Um jovem chamado Dani decidiu fazer uma transmissão ao vivo enquanto caminhava pela costa durante a madrugada. Ele esperava registrar alguma anomalia ou evento inexplicável, e acabou conseguindo muito mais do que esperava. Durante o passeio, Dani encontrou um cachorro de rua, e até então, tudo parecia tranquilo. Mas logo depois, algo estranho começou a acontecer. ¿Qué hace? Ven, te vas a caer. Mano, este no es un perro, mano. Este es un aviso de algo, huevón. Poco huevón, ¿ah? Oh, mano, escúcheme. Mano, este pata está arriba, huevón. Mano, escúcheme. Mano, mira cómo traspasa su cuerpo. ¿Vieron? Oye, ¿qué fue, huevón? Está todo transparente, huevón. Enquanto gravava, a câmera capturou uma figura masculina usando um chapéu parada a certa distância. Quando Dani mudou ligeiramente o ângulo, foi possível perceber que o corpo daquele homem parecia translúcido, quase etéreo. Poucos segundos depois, a figura simplesmente desapareceu no ar, bem diante da lente. O fato de tudo ter sido gravado ao vivo tornou impossível alegar manipulação ou edição. Muitos espectadores começaram a especular. Teria Dani capturado uma aparição real?
Alguns acreditam que a entidade poderia ser algo similar a um vampiro, dada sua aparência misteriosa e o desaparecimento repentino. Independentemente do que fosse, uma coisa é certa: Danny teve sorte de sair ileso. And as you can see behind me here, we have a few gravestones, but what you can't see because it's dark. Em Saratoga, durante uma transmissão ao vivo pouco antes do amanhecer, uma repórter estava no cemitério Green Ridge quando algo arrepiante aconteceu. Um espectador gritou: "Tem algo atrás dela!" E a câmera confirmou: uma figura pálida, translúcida, deslizou silenciosamente ao fundo. A repórter, sem notar nada, continuou falando normalmente. Os espectadores, em choque, afirmam ter visto um espírito. Outros tentaram explicar com truques de iluminação, mas eu, sinceramente, não arrisco ficar num cemitério à noite. And as you can see behind me here, we have a few gravestones, but what you can't see because it's dark. E falando em registros estranhos, veja isso. Uma câmera de beira de estrada captou algo que ainda hoje confunde todo mundo. Um cachorro estava parado, calmo, olhando fixamente para frente, sem medo, sem reação. Então, do nada, uma figura esmaecida apareceu lá longe, caminhando pela estrada. Tinha forma humana, mas algo nela parecia desligado, fora de sintonia com o mundo. Conforme essa figura avançava, um cachorro e um gato começaram a seguir seu rastro, como se estivessem reconhecendo algo familiar. Mas então, ela desapareceu, simplesmente sumiu. Os dois animais ficaram confusos, olhando ao redor, procurando. Às vezes pensamos que as almas simplesmente partem, mas e se algumas ficarem presas, vagando em busca de um caminho de volta? Foi o que uma mulher começou a suspeitar após visitar o antigo castelo de Wilson, uma imponente construção do século XIX. Coisas estranhas começaram a acontecer após a visita. Intrigada, ela instalou uma câmera. Numa noite qualquer, enquanto ela e uma amiga dormiam, uma esfera brilhante apareceu no quarto. Ela flutuou lentamente, desceu até o peito da amiga como se fundisse com ela, e depois saiu e desapareceu no ar. Desde então, elas têm certeza, aquilo era o espírito de uma alma vitoriana, seguindo a mulher até sua casa. Numa noite silenciosa, um zelador capturou algo que o fez duvidar da própria sanidade. Uma pequena esfera de luz flutuando sobre um túmulo. Ela pairou por instantes e depois desapareceu na escuridão. Ele acredita que esses orbes são espíritos de pessoas que ainda não estão prontas para partir. Almas que continuam ligadas ao lugar que um dia chamaram de lar. Outros dizem que são anjos, enviados para guiar as almas perdidas em direção à paz. Seja qual for a verdade, é impossível ignorar. Uma noite como qualquer outra, uma mãe e seu filho se preparavam para viajar. Enquanto o garoto organizava o carro, uma figura fantasmagórica surgiu na floresta, observando-os em completo silêncio. Assim que o filho se virou, a figura sumiu, rápida como uma sombra fugidia. A princípio pensaram se tratar de um vizinho, mas ao olhar com mais atenção, perceberam algo perturbador. A figura era translúcida e se parecia demais com um antigo vizinho que havia falecido recentemente. Agora, estão convencidos de que presenciaram algo muito além do comum, talvez um espírito, cuidando deles. No dia 21 de novembro, em Davao del Norte, algo absolutamente inexplicável aconteceu. Enquanto equipes de resgate trabalhavam incansavelmente, um momento sobrenatural deixou todos arrepiados. Testemunhas juram ter visto o espírito de um homem subindo lentamente das águas.
Numa noite qualquer, o sensor de movimento de uma câmera de segurança foi acionado, só que não era por um intruso, era por algo estranho. Uma esfera de luz cintilante surgiu do nada e flutuou pelo quintal. Sem hesitar, atravessou uma janela de vidro e desapareceu dentro da casa. A princípio parecia uma falha técnica, mas havia algo inquietante naquele movimento. Um brilho suave, fluido, quase consciente. Seria apenas um erro no sistema? Ou estaríamos diante de uma manifestação paranormal? O vídeo começa simples, um gato caminhando tranquilamente, mas em segundos, pequenas luzes quase invisíveis começam a flutuar pelo ar. Pareciam partículas de poeira, até que começaram a brilhar mais intensamente e a se mover com direção. O gato para, congela, seus olhos fixam-se nas luzes com um medo silencioso. Ele recua lentamente como se sentisse algo que nós não conseguimos perceber, e aquelas luzes não desapareceram, ficaram lá, observando. Alguns dizem que os animais sentem o que nossos olhos não veem. Depois de assistir a isso, é difícil não pensar que o gato viu algo que nós perdemos. Em uma manhã tranquila, tudo parecia normal. Rua vazia, movimento leve, mas então a câmera de segurança capturou algo inacreditável. Um homem caminhando calmamente, até que suas pernas começaram a sumir. E em questão de segundos, seu corpo inteiro simplesmente desapareceu. O que sobrou foi apenas uma silhueta vaga, flutuando. A princípio, os donos da casa pensaram que era apenas uma falha na gravação, até que perguntaram aos vizinhos, e ninguém viu nada. Nenhuma outra câmera registrou o homem. Foi aí que perceberam, aquilo não era um erro, era algo que não pertencia a este mundo. Durante um turno noturno em um posto de gasolina, um funcionário estava conferindo as gravações e notou algo totalmente fora do comum. Na tela, uma figura azulada, luminosa, apareceu do nada, flutuava suavemente, como se estivesse examinando o local. Pairou sobre um carro por alguns segundos, depois sumiu silenciosamente no ar. Não era fumaça, nem reflexo. O fenômeno intrigou tanta gente que dezenas de pessoas passaram a visitar o posto só para ver as imagens com os próprios olhos. Alguns brincaram, dizendo que era apenas um balão perdido. Outros juraram que era de outro mundo. O funcionário ficou tão obcecado que assistiu a gravação dezenas de vezes, tentando entender. No fim, o mistério azul deixou mais perguntas do que respostas. E uma cidade inteira cheia de teorias. Se você mora perto de Gettysburg, pense duas vezes antes de sair à noite. Um vídeo arrepiante surgiu, mostrando duas figuras fantasmagóricas correndo em plena estrada. Um homem, dirigindo com a família, capturou tudo com sua câmera. Gettysburg, um dos campos de batalha mais sangrentos da Guerra Civil Americana, é conhecido por suas histórias sobrenaturais. 3 dias intensos de combate, dezenas de milhares de mortos, soldados, cavalos, dor e sofrimento. Muitos acreditam que nem todos os espíritos conseguiram partir. Na Rota 30, pouco antes de um viaduto, 2 carros colidiram de frente em um acidente terrível. Enquanto os paramédicos chegavam ao local, um espectador filmava e capturou algo fora do comum. Uma névoa brilhante começou a subir lentamente do local do impacto. À primeira vista, parecia fumaça do acidente, mas quando foi confirmado que uma das vítimas havia morrido, muitos começaram a ver aquela névoa com outros olhos. Não parecia fumaça, parecia uma alma se afastando silenciosamente deste mundo, uma despedida sutil e quase poética.
This might look like an ordinary gym to you, but at night it's far from normal, even approaching paranormal. Uma academia comum, à noite, um lugar que desafia o normal. Câmeras de segurança registraram luzes estranhas, orbes de energia que dançavam pelo escuro como se tivessem consciência própria. O dono achou que era poeira, até que especialistas descartaram essa hipótese. As luzes giravam, mudavam de direção e até pareciam reagir a sons. Eram pontos de luz que não deveriam estar ali. Ninguém sabe explicar. Mas uma coisa é certa: nem todos os fantasmas aparecem como figuras sombrias. Alguns são pura energia à espreita. Witch lights, reported all over the world, tends to be associated with very powerful haunted sites. As imagens que você está prestes a ver parecem ter saído direto de um filme de terror. Mesmo que, à primeira vista, tudo pareça natural, o clima sombrio do local já dá o tom. Agora imagine explorar um lugar como esse, sozinho. Só assim dá para entender por que o autor do vídeo acredita que algo realmente paranormal foi capturado. A gravação começa como qualquer outra, alguém à procura de aventura, disposto a explorar uma casa abandonada, cheia de histórias assustadoras. Tudo segue normalmente, até que coisas estranhas começam a acontecer. Logo de cara, uma sombra aparece observando pela janela. Parece insignificante, até que você percebe que não há ninguém do lado de fora. E o pior vem depois. Ao entrar na casa, a câmera registra, por uma fração de segundo, um par de olhos brilhantes olhando diretamente para o explorador, do outro lado da janela. Eles surgem do nada e desaparecem tão rápido quanto apareceram, com essa atmosfera pesada e sinistra. Você passaria uma noite ali? No dia 25 de setembro de 2024, um vídeo misterioso foi postado nas redes. Ele vinha do sistema de segurança de uma casa e trazia um relato curioso. O dono recebeu uma notificação de movimento noturno nos arredores. Pensando ser apenas um curioso rondando o terreno, resolveu verificar as imagens. O que ele encontrou foi bem mais bizarro do que imaginava. A gravação mostra uma mulher caminhando lentamente, saindo de trás de uma árvore. Ela segue em direção a um carro estacionado. Tudo parecia normal, até que no meio do caminho, seu corpo começa a diminuir de tamanho, quase como se estivesse sendo sugada para dentro de outra dimensão. Então, desaparece completamente atrás do carro e nunca mais é vista nas gravações. Real ou não, essa aparição levanta muitas perguntas e nenhuma resposta concreta. No meio da natureza selvagem, longe da intervenção humana, que os registros mais perturbadores do sobrenatural costumam surgir. A próxima cena foi capturada por uma câmera de rastreamento em plena madrugada. Testemunha, apenas um servo. A gravação mostra uma figura humanoide, nebulosa, atravessando a cena da direita para a esquerda. Não parece montagem.
O servo claramente percebe a presença, levanta a cabeça e observa atentamente, mas o mais inquietante está num detalhe que muitos deixariam passar. No canto direito da tela, 2 olhos brilhantes surgem no escuro. A altura e distância sugerem uma criatura bem maior que um humano comum. Talvez um animal, talvez algo mais. Essa cena mostra como a fronteira entre o mundo natural e o sobrenatural pode ser mais tênue do que imaginamos. Por fim, temos uma gravação carregada de significado emocional e espiritual. Um homem decide filmar a casa de um parente que havia falecido recentemente. Seu objetivo? Registrar o estado do lugar após a perda. Mas enquanto documentava os cômodos, algo estranho se manifestou. Nada saltou aos olhos de imediato, mas havia uma sensação densa no ar, como se alguém ainda estivesse ali. O vídeo é silencioso, mas a atmosfera diz tudo. Às vezes, quando a dor da perda ainda paira sobre um lugar, nem todos conseguem partir de verdade. Ele havia herdado aquela casa, um lugar carregado de memórias e segredos familiares. Decidido a preservar tudo o que fosse valioso, começou a registrar em vídeo os pertences espalhados pelos cômodos. Mas no meio dessa documentação, algo inesperado aconteceu. Enquanto filmava diante de um espelho, uma figura misteriosa surgiu ao fundo. Parecia estar parada bem atrás dele. Seria o espírito de seu parente falecido? Ou apenas um estranho reflexo da luz? A dúvida ficou no ar, mas o arrepio foi real. O youtuber Braguis começou a relatar atividades paranormais na casa de seus pais, principalmente em um lugar específico, o sótão. O clima lá é tão pesado que todos da família evitam passar por perto, menos ele, em uma noite que ficou marcada. Enquanto assistia TV com seu cachorro, Booker, algo mudou. O filhote, normalmente tranquilo, travou o olhar em direção ao sótão, como se tivesse sentido algo invisível, mas muito presente. Booker just keeps on staring in my mom's room. That room is literally the most haunted, especially the attic in that room. And Booker, what do you see, bro? Booker, no. Stop. Look. And this is right before we're about to leave. Like, I'm getting ready to leave this house right now because it's getting late and I don't want to. Booker, no. Come here, Booker, we gotta go. Yo, guys, this is so weird. Bosley used to do this. Look, he's backing up like he sees something. No, we gotta go. Stop. Yo, guys, can I just say, Booker, yo, he keeps going closer to the room. Booker, no, don't go there. He's literally... like, he's super calm and he's walking all slow and then he backs up and he sits. It's like somebody in there is telling him to sit. It's like he's cocking back, like he sees something and he's getting ready. What? See? Booker, stop. Yo, I'm getting the chills right now. Like, this is the worst vibes I've ever felt in this house in my life. Guys, oh my, look, he keeps going back there. I'm telling you guys, I have the worst vibes. Like, all the hair in my body is just standing up. I'm trying to get out of here, but Booker is not leaving. Like, I'm trying to call Booker and he usually listens to me and he won't listen right now. I don't know, it's so weird. Booker, come here. See, he doesn't even look at me. Usually when I call his name, it's like this. He comes right away. Booker. But I swear to you guys, it feels like I'm not the only one in this house. Booker, stop that. It literally looks like someone is telling him what to do. Like, someone's telling him, go back, sit. Like, it's crazy. It's crazy right now.
Booker, we gotta leave. No, come here, we gotta leave. Booker. Yo, look, he's like flexing his body like there's someone there. Like he's about to attack. Booker, come on, let's go. Yo, Booker. There's no... Booker não se movia. Seus olhos fixos, o corpo rígido, como se alguém, ou algo, dentro daquela sala estivesse dando ordens silenciosas. O cachorro recuava devagar, se sentava, depois avançava de novo, e não respondia a nenhum comando do dono. Mesmo sendo chamado várias vezes, Booker se recusava a sair. Estava como hipnotizado quando finalmente começou a recuar. Um barulho ecoou pela casa, um som forte como uma pancada vindo do interior. Foi o suficiente para Braggs perder a calma. Na correria, tentou destrancar o carro e sair pela garagem, mas a chave travou. Booker ainda relutava em ir, como se estivesse defendendo a casa de algo invisível. O desespero tomou conta. Por fim, eles conseguem sair, mas as perguntas ficaram no ar. A sensibilidade dos animais. O mais assustador, Booker parecia interagir com algo. Seu comportamento mudava do nada, de tranquilo para tenso, atento, como se estivesse diante de uma ameaça. Ele não só via, como sentia e talvez até entendesse o que aquela presença queria. Então eu te pergunto, será que o que ele viu era realmente algo sobrenatural? Ou será que há muito mais entre o mundo dos vivos e dos mortos do que podemos compreender? Esses foram apenas alguns dos registros mais assustadores. Se tiver coragem, nos vemos no próximo vídeo.